Caros e caras, sejam bem-vindos ao canal. Neste canal eu trago para vocês algumas aulas, cursos, conferências, palestras da minha atividade como professor de filosofia. Mas neste primeiro semestre de 2022 eu vou trazer para vocês uma nova série. Uma série na qual eu vou falar sobre música. Não do ponto de vista de um estudioso ou especialista em música, mas alguém que gosta muito dessa arte, e especialmente da música pop, do rock, e mais especificamente o rock pesado, o heavy metal, o rock progressivo e o hard rock. Eu vou falar sobre a minha coleção de discos. Vou trazer para vocês em 30 episódios as minhas bandas favoritas e vou comentar criticamente a discografia dessas bandas. Ao longo dos anos eu pude colecionar uma série de discos, seja no formato vinil, quando eu comecei a ouvir e a poder comprar discos de vinil lá por volta de 1990, 91, e logo depois passei a consumir esses discos no formato CD. Até hoje eu cultivo bastante essa prática de ouvir música a partir desse elemento físico, o disco de CD ou de vinil. E como eu tenho, enfim, uma grande coleção de discos, eu gostaria de mostrar essa coleção para vocês e conversar sobre música. Esse então será o primeiro episódio de uma série de 30 em que eu vou falar das minhas bandas favoritas. Antes de falar da minha primeira banda, eu gostaria de agradecer os 500 inscritos no meu canal. Gostaria de pedir para que vocês divulguem esta série, curtam os vídeos e compartilhem. E também façam comentários sobre os discos que eu vou comentar aqui, ok? Coloquem suas opiniões, seja concordando ou discordando daquilo que eu vou falar sobre as bandas que nós vamos considerar nesta série. Hoje eu vou começar falando do Pink Floyd, uma banda inglesa formada nos anos 60 e que lançou ao longo da sua carreira cerca de 30 discos. Eu não tenho todos os discos no formato vinil, tenho alguns no formato CD. Vou falar da discografia, fazendo uma espécie de ranqueamento dos discos que eu gosto mais e aqueles que eu gosto menos, ok? O primeiro disco da banda foi lançado em 1967, foi The Piper at Gates of Dawn, o gaiteiro às portas do amanhecer. E no início a banda tinha como principal liderança criativa Syd Barrett, guitarrista e vocalista. Syd Barrett, no entanto, sofreu um colapso mental e não foi mais capaz de seguir adiante com as atividades da banda, sendo substituído por Dave Gilmour, que se tornou uma referência importante na história do rock, como grande guitarrista e cantor. Muito bem, ao longo dos anos a banda manteve uma certa estabilidade na formação, com Nick Mason na bateria, Roger Waters no baixo e no vocal e na composição da maioria das músicas e letras, Dave Gilmour na guitarra e na voz e Richard Wright nos teclados e outros instrumentos musicais. Afinal, o Pink Floyd é bastante conhecido por explorar diversos tipos de sonoridade. Nós não podemos reduzir, portanto, o Pink Floyd a uma mera banda de rock, se bem que mero também. Na verdade, nós veremos ao longo dessa série diversas bandas que seguem um modelo mais tradicional daquilo que é uma banda de rock, com bateria, baixo e guitarra. E o Pink Floyd, de fato, é uma banda que pratica aquilo que alguns chamaram de art rock ou rock psicodélico, que buscava não só a expansão da mente, mas a exploração sonora para atingir essa expansão, e formou parte da contracultura dos anos 60.
O último disco lançado pela banda foi The Endless River, em 2014. Um disco que, de certa forma, foi um disco em homenagem a Richard Wright, que faleceu em 2008, e também uma espécie de despedida da banda, né, que não chegou a se reunir para tocar as composições desse disco ao vivo. Bem, agora então eu vou falar dos discos, fazendo o ranqueamento daquele que eu menos gosto ao melhor, daquele que eu mais gosto, né? Sem querer ser professoral, sem querer determinar o que é exatamente o melhor em termos filosóficos ou nada disso, né? Embora a banda seja conhecida por conta das suas referências filosóficas, eu não vou tentar decifrar aqui o significado das músicas, dos discos ou da sonoridade geral. Eu vou começar justamente falando daquele que eu escuto menos, que embora seja um disco bastante interessante, é um disco que representa um capítulo à parte, talvez, da história da banda, que é justamente Endless River, né? Esse trabalho ele foi publicado, como eu disse, em 2014, a partir de sobras sonoras das sessões de gravação de The Division Bell, né? Um álbum que foi lançado em 1994 e que foi de fato o último trabalho da banda, né? Em que de fato eles lançaram um álbum tendo em vista uma banda que ainda atuava e se apresentava ao vivo. Então esse disco ele é um relançamento de gravações feitas nos anos 90, principalmente por esses membros restantes, né, já que o Roger Waters deixou a banda nos anos 80, né, houve uma batalha judicial em relação aos direitos autorais, o direito de usar o nome, né, e isso causou um racha entre Roger Waters e os outros membros, especialmente David Gilmour, que de certa forma assumiu a liderança da banda a partir de meados dos anos 80. Pois bem, esse disco, né, ele contém principalmente faixas instrumentais, apenas uma canção, que é a última, chamada Louder Than Words, é uma canção que tem uma letra, e uma letra escrita por David Gilmour e Polly Samson, que é a sua companheira, e que é também a sua parceira de composição de letras, sobretudo nos álbuns solo do David Gilmour, né? Como esse último aqui, que é Rattle Tat Lock, né? Eu cheguei a ver o David Gilmour em 2015, né? No show dessa turnê. Eu cheguei a ver também o Roger Waters uma vez em 2002 no Pacaembu, uma turnê da sua carreira solo. Não cheguei a ver esses últimos shows aí mais recentes em que ele apresentou o show The Wall. Muito bem, seguindo então a minha discografia crítica dos piores aos melhores, na sequência eu colocaria Uma Guma. Uma Guma é um disco de 1969, uma fase posterior já, né, ao Syd Barrett. É um disco que tem dois lados, ou na verdade era um disco duplo, né, na versão original. O primeiro é um disco ao vivo que contém 4 composições, daquelas que a banda tocava ao vivo naquela época. E o segundo disco, que é na verdade a parte nova desse disco, que dá o caráter de um disco realmente da discografia da banda, é formado por peças em que cada um compôs a sua parte, né? A primeira parte é Sísifos, composta por Richard Wright, né? Então, claro, o forte dessa composição é os teclados, o piano. Esse título Sísifos remete ao mito de Sísifo, né? E ao mito que hoje está muito associado ao livro de Albert Camus. Depois temos 2 composições do Roger Waters, Grantchester Meadows
e uma cesta chamada Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pit. É um título enorme, acho que é a música cujo título é a mais longo que eu conheço. E é uma composição interessante, né? Mas que tem todas aquelas experimentações sonoras, ruídos de animais, que é típico do Pink Floyd dessa fase. A composição de David Gilmour se chama The Narrow Way, tem 3 partes. E por fim, a parte composta por Nick Mason se chama The Grand Vizier's Garden Party. Um disco interessante, mas que não é bem avaliado nem mesmo pelos músicos hoje em dia, que consideram esse um dos seus piores momentos, né, da discografia. Bem, outro disco que tem gente que gosta, mas eu particularmente não gosto muito, é The Final Cut. É o último trabalho do Roger Waters na banda, que já previa o que seria também a sua carreira solo e de como ele estava tomado por tantas ideias que já não funcionava mais como um membro de uma banda. É um disco conceitual em que o Roger Waters reflete sobre a questão do pai que morreu na Segunda Guerra Mundial. Um disco bastante teatral, né? Mas que nunca me pegou muito, a não ser por uma música chamada Not Now John, da segunda parte, que é uma música excelente, mas que é um capítulo à parte nesse disco que de fato eu considero bastante fraco, né, em comparação com os outros. Ele é parecido, embora a temática seja diferente, com o primeiro disco solo do Roger Waters chamado The Pros and Cons of Hitchhiking, né? A sua característica teatral, né? Mas como eu disse, não é um disco que eu escuto muito, né? Bem, na sequência vem More, um disco de 1969 também, como uma guma, que foi composto como uma trilha sonora para o filme que tem esse título, More, né? Tem bons momentos como Timberline, Ibiza Bar, More Blues e outros, mas não é também um grande momento da discografia. Como não é também, a meu ver, esse disco aqui, Momentary Lapse of Reason. Apesar do título interessante, esse disco de 1987, ele tem muita cara do David Gilmour, é quase que um disco solo dele, né? Apesar da aparição aqui do Nick Mason na parte interna do álbum. O disco produzido por Bob Ezrin, né? Um compositor conhecido. O Richard Wright participou, né? Mas ele tem aqui os créditos nitidamente diminuídos, sei lá porquê. É um bom disco, mas como eu disse, parece um disco solo do David Gilmour, que é muito bom, né? Porque ele é um excelente músico. E eu destaco, né? Learning to Fly, One Sleep, On the Eternal Way e Sorrow, né? Com grandes linhas de guitarra, como é típico do David Gilmour. Em 10º lugar, vou colocar aqui o famoso disco da vaquinha, Achtung Heart Mother. Um disco que também não é muito bem avaliado hoje em dia pelos membros da banda, que acham que o resultado final não ficou como eles gostariam, mas é um disco que eu gosto muito, tanto da faixa Achtung Heart Mother, com uma composição complexa e muito interessante, mas também as faixas do lado 2, né, como If e Summer 68, são muito legais. Então, 10º lugar para Achtung Heart Mother. Em 9º, The Division Bell, né, aquele disco de 1994 que eu citei. Ele parece menos um disco solo do David Gilmour, mas ele parece mais uma banda de pop rock do que o Pink Floyd, né? Embora tenha também algumas experimentações, como por exemplo a música
Coming Back to Life, né, que tem toda uma experimentação, tem o uso da voz do Stephen Hawking, né, aqui. Tem momentos interessantes, é um bom disco, né? Um disco também tem toda uma arte visual, né, como é típica da história do Pink Floyd. Eu tinha esse disco na versão vinil nacional, que tinha discos de cores diferentes, mas infelizmente eu acabei passando para frente essa versão. Fiquei com essa versão aqui publicada anos depois, nesse formato CD Digipack aqui, bem bacana. Bem, oitavo lugar eu vou com o disco talvez um dos mais conhecidos do Pink Floyd, The Wall, né? Uma composição bastante complexa, bastante presente aqui a poética e criatividade do Roger Waters e também as composições da banda como um todo, né? Disco esse que contém clássicos, né, inesquecíveis da banda, como Comfortably Numb, como Another Brick in the Wall, né, uma das faixas mais conhecidas, e uma canção que eu gosto muito que é Hey You. É um disco muito bacana, é claro, mas que para mim, né, apesar da temática, da discussão que é cada vez mais atual contra os regimes totalitários e a opressão, né, do Estado em relação ao indivíduo, é um disco que eu coloco abaixo, inclusive de um disco experimental do começo, né, da fase inicial do Pink Floyd, ainda já se emancipando do Syd Barrett, que é a Saucerful of Secrets. Saucerful of Secrets, um pires de segredos, que, embora bastante experimental ainda tem aqui a presença nas composições do Syd Barrett, né? Ele que já estava deixando a banda, mas é um disco muito representativo do que é essa fase psicodélica do Pink Floyd. Em sexto lugar eu coloco Obscured by Clouds, um disco que também foi composto como uma trilha sonora para um filme chamado La Vallée. Tem uma representação aqui do filme e que tem composições realmente muito boas, né? Como Childhood's End e Mudman, né? O disco todo é muito interessante, então eu recomendo para quem não conhece Obscured by Clouds. Bem, agora eu chego aos 5 álbuns prediletos. Em quinto lugar, o Wish You Were Here. Eu deixei o disco lá porque vocês estão ouvindo aqui, né? Tem aquela capa icônica, né? Tem o tema da ausência, né? Talvez a ausência do Syd Barrett ou a ausência em geral. Um tema recorrente nas canções do Pink Floyd. A dificuldade de comunicação, a loucura. É um disco experimental, mas que tem momentos também tanto da profundidade filosófica das letras do Roger Waters, quanto a profundidade sonora de todos os membros da banda, especialmente da guitarra de David Gilmour. Então é um disco fundamental, né? Apesar de eu, confesso para vocês, eu já não aguento mais ouvir Wish You Were Here, né? Bem, em quarto lugar, um disco que eu gosto muito, dos que eu mais escutei na vida, que é Meddle, né? Esse disco aqui da orelha, e que contém a faixa Echoes, que é uma das minhas favoritas, né? Uma música muito interessante, com também uma faixa que trabalha, né, toda a expressividade do som e tem como tema, né, toda a expressividade do som, não apenas dos sons que são retirados dos instrumentos musicais. Talvez esse seja um elemento interessante da estética musical do Pink Floyd, mas também toda uma poética, né, presente nas letras. E eu gosto muito também do lado 1 do disco, né, além do Echoes do lado 2, as canções One of These Days, né, aquelas linhas de baixo duplicadas excelentes,
A Pillow of Winds, Fearless, né, que é uma canção com violão, assim, acústica, mas que faz menção, né, a música We'll Never Walk Alone, né, aquela canção tão conhecida, né, que é cantada pela torcida do Liverpool, né, e há muita especulação sobre isso, porque eles não são de Liverpool, são de Londres, nem são exatamente torcedores do Liverpool, mas dizem que talvez a admiração pela cidade dos Beatles e também pela característica trabalhadora, socialista da cidade, enfim. Deixando essas especulações de lado, vamos para os 3 discos favoritos. Na minha opinião, The Piper at the Gates of Dawn, né? O primeiro disco, né? A genialidade do Syd Barrett, aqui inteiramente presente na banda. As canções, né? Começa com Astronomy Domain, né? Que é justamente aquilo que, assim como Interstellar Overdrive, e depois também Set the Controls of the Heart of the Sun, que está no Saucerful of Secrets, deu origem àquilo que depois foi chamado de Space Rock, né? Rock que tem toda uma referência às experiências espaciais, digamos assim. Mas tem muitas canções interessantes aqui, Flaming, né? Poderia deixar de citar. Lucifer's Sun, minha favorita desse disco, né? É um disco muito interessante, eu coloco em terceiro lugar. Antes de falar qual é o meu disco predileto, eu vou falar o segundo disco, que é Animals. Né? Animals é o segundo disco que eu mais gosto do Pink Floyd, né? Embora ele tenha apenas 5 músicas, mas só a faixa Dogs, né? Composição conjunta, né? A parceria entre Waters e Gilmour, que aqui funcionou perfeitamente nesse disco de 1977. Enfim, toda uma temática complexa, né? Essa questão dos animais. Dizem que a referência a rebelião dos animais, do Orwell, a fábula dos animais, melhor dizendo, e há toda uma crítica em relação à sociedade moderna, à industrialização, a alienação, né, a interpretação até marxista sobre esse disco, que é fundamental também pela sonoridade, né, e umas faixas, umas linhas de guitarra ali essenciais. Mas meu disco favorito é, certamente, The Dark Side of the Moon. Né? Esse que é um dos discos mais vendidos da história do rock, dos maiores sucessos, até hoje muito vendido. Um disco essencial que a gente ouve do início ao fim, né? A gente não pega apenas uma faixa e destaca, a gente gosta de ouvir o disco inteiro. Eu digo a gente, nós que somos fãs da banda e da música em geral. É um disco que eu teria como principal temática a loucura, né? A experiência vivida pelos membros da banda com o Syd Barrett, né? E o tema recorrente, né, dessa oscilação, né, entre razão e desrazão que está presente, né? Seja na dificuldade de comunicação, nas mediações do mundo moderno, como nessa música Money, na dificuldade de comunicação com o outro, Us and Them, e, né, claramente uma referência à loucura na canção Brain Damage, né? Além de Eclipse, que fecha magistralmente esse disco, que é o meu favorito do Pink Floyd. Bem, eu falei então sobre o Pink Floyd, a sua discografia, né, os discos que eu mais gosto, os que eu menos escuto. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio dessa série. No próximo episódio eu vou falar de uma banda que segue uma linha mais tradicional do rock and roll e que na verdade inaugurou um novo gênero, um novo subgênero do rock, que é o heavy metal. Vou falar do Pink Floyd, banda que também surgiu na Inglaterra no final dos anos 60. Então acompanhem essa série, obrigado por acompanhar, se inscreva no meu canal e tenham acesso a diversos cursos e toda uma programação que estará disponível aí nas próximas semanas.
Um abraço e até a próxima.